Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Valeu e Seja Membro. Se você quiser, você também pode deixar um like, pode comentar, se inscrever no canal ou hypar. Isso, lembrei. Vamos lá. O carro, a rainha de ouros, rei de copas e 4 de espadas. Existe aqui uma é bem rápida, é bem objetiva a energia. Existe aqui uma coisa boa, um sentimento bom, tá? Existe aqui um sentimento bom que em breve vai conseguir superar um obstáculo. Essa é a mensagem principal que traz aqui. Existe um sentimento bom que em breve vai superar um obstáculo. Essa carta do carro, ela fala que esse momento que você está vivendo, ele é um momento das coisas acontecerem. É um momento... Ele é, na verdade, uma oposição a um momento que você vinha vivendo, que é esse momento do 4 de espadas, né? Esse momento em que as coisas não aconteciam. Então vocês vieram de um momento em que estava muito difícil fazer as coisas acontecerem. E essas coisas que não aconteciam, elas podem ser diferentes para cada um de vocês, mas num contexto geral, tinham elementos simbólicos na sua vida que representavam dificuldades que eram muito significativas. Essas dificuldades, elas podiam ser dificuldades de fazer movimentos emocionais, poderiam ser dificuldades de mudar questões internas, de resolver questões internas, mas também podiam ser dificuldades de fazer coisas concretas, coisas na vida, na matéria, de mudar determinadas situações. Eu sinto aqui que se existia essa dificuldade externa, né? Essa dificuldade de fazer coisas na matéria, de acontecer coisas na matéria, existia também uma contrapartida interna. Existia essa sensação de apatia, essa sensação de impotência, esse sentimento de... Sabe quando a gente se desorganiza todo, os nossos horários ficam todos bagunçados, a gente acorda tarde demais,
mas ainda assim está cansado e acorda tarde, cansado e estressado porque tem aquela sensação de que não conseguiu fazer as coisas acontecerem. É como se fosse isso, só que, é claro, uma dimensão bem mais complexa, bem mais triste, porque são coisas mais importantes para a vida, né? Mas é essa sensação de impotência, essa sensação de não conseguir fazer as coisas acontecerem. Só que essa carta do carro, que é o momento atual, ela é uma carta de abertura de caminhos. Ela é uma carta que mostra a direção e ela dá um empurrão. Ela faz as coisas acontecerem. Para alguns de vocês, com essa carta da Rainha de Ouros, eu sinto também uma energia de valorização, tá? Eu sinto uma energia de algo bom, algo importante, mas também uma energia de valorização. Esse acontecer das coisas, para alguns de vocês, poderia depender de um momento de valorização. Mas o momento atual é esse momento do carro, sabe? Esse momento das coisas acontecerem, das coisas se resolverem, dos caminhos se abrirem e de seguir. Parece que vocês precisavam disso. Vocês precisavam. É como se fosse um campo, né? Um campo coberto de vegetação, né? E vocês não conseguissem ver, né, por onde seguir. Vocês queriam seguir, mas não conseguiam ver. Então é como se isso precisasse, se essa vegetação precisasse ser aberta, como se alguém precisasse ter passado antes e pisado nessa vegetação, sabe? Para vocês saberem que é por ali que se passa. É como quando a gente vai atravessar. Sabe quando a gente vai atravessar, às vezes vai pegar um atalho e vai atravessar um terreno? Não sei se vocês já fizeram isso ou algo assim do tipo. Geralmente tem um caminho. Um caminho que ele foi feito não por alguém que foi ali e desenhou aquele caminho, mas porque, por algum motivo, a maioria das pessoas passou por aquele ponto. E passando por aquele ponto, foi se formando um caminho ali, né? A primeira pessoa que passou foi desafiador para essa pessoa, porque tudo estava coberto de vegetação. A segunda pessoa, ela já percebeu que tinha uma parte daquele caminho que estava um pouco mais... que a vegetação estava mais baixa, que a vegetação estava pisada. Então ela sabia que aquele caminho já tinha sido testado de alguma forma. Então ela tentou esse caminho. E dando certo, a pessoa seguinte fez a mesma coisa. E essa repetição vai fazendo com que aquela parte do caminho ela fique descampada, né? Ela fique sem vegetação de tanto... Porque é ali que as pessoas passam. E essa analogia do caminho ela é muito importante porque seguir o caminho, seguir caminhos tem a ver com fazer escolhas, tem a ver com tomar decisões, né? Não escolhas entre uma coisa ou outra, porque sempre que a gente fala de escolhas, as pessoas pensam muito em dualidade, né? As pessoas pensam muito em condição. Existe a condição de que você tem que abrir mão de uma coisa em função de outra. Não é isso. É escolha no sentido de ação. É escolha no sentido de decisão, de realização. E a intenção de quem passa pelo caminho é chegar no seu lugar. Não é destruir o campo, não é destruir a vegetação. Quando a gente segue um caminho que já está sinalizado, a gente alimenta aquele rumo, né, como um caminho para que os outros passem. E quando a gente faz isso, a gente acaba protegendo o campo,
porque as pessoas elas deixam de pisotear o campo inteiro para passar por aquele lugar que já está determinado, que já está definido. Então, vocês precisavam disso, sabe? Vocês precisavam saber qual caminho é o bom caminho. É um bom caminho. Para que vocês pudessem passar, chegar aonde vocês precisam chegar, fazer o que vocês precisam fazer, mas conservando, né? Cuidando daquilo que é bom, daquilo que precisa ser protegido. E parece que vocês, de uma certa maneira, foram muito bons nisso, sabe? Vocês são muito bons nisso. Vocês são muito bons em encontrar esse equilíbrio, em seguir o seu caminho sem perder o seu campo, né? Sem perder aquelas coisas que são boas, aquelas flores, aquela vegetação que está ali. Então esse momento é um momento de seguir caminho e é um momento de conseguir fazer essa coisa boa, sabe? Que para alguns de vocês aqui vem como uma valorização, como algo bom sendo reconhecido, um sentimento, uma ação equilibrada, nobre, inteligente, como essa decisão de trilhar um caminho por esse campo. Nós vamos tentar esclarecer um pouco mais, mas tem algo aqui, algo que vocês estavam com dificuldade, né, de fazer, que agora tem caminho para acontecer. Falando de caminho, 6 de espadas, Rei de espadas. A gente falou de decisão e caminho, né? O imperador e o 4 de paus. Essa carta dos 6 de espadas, ela está muito relacionada com esse carro e com aquilo que a gente veio falando até agora. Porque essa carta dos 6 de espadas, ela é uma carta de espadas, então é uma carta que evoca questões mais mentais, questões pensadas. Ela é uma carta que fala de movimento, né? Geralmente relacionada à partida, ou à travessia, ou a fronteiras. E então ela fala de caminho. Só que ela é uma carta que ela fala de decisão, de decisões que às vezes elas podem não ser muito fáceis, né? Elas podem às vezes ser bem difíceis, mas elas fazem parte do caminho. E então aqui eu sinto que esse momento na vida de vocês é um momento de abertura de caminhos, mas também é um momento de decisão. E novamente, não um momento de decisão como se as coisas fossem um sacrifício, sabe? Escolher entre uma coisa para abrir mão de outra. Eu sinto aqui que é escolher a sua direção, escolher seguir o caminho de fato, escolher ir. Porque ficar tanto tempo sem seguir o caminho, ou ter ficado tanto tempo sem direção, né? Tanto tempo nessa condição de acamamento, de não conseguir fazer, de não conseguir executar certas coisas, quando você se levanta, é muito desafiador, né? É muito desafiador se levantar e ir, e fazer e agir. E essa carta dos 6 de espadas fala justamente disso. É difícil, mas precisa ser feito. Para chegar a outra margem, nós precisamos atravessar o rio, sabe? Então,
esse é um momento em que os caminhos eles vão se abrir para vocês. Um caminho, pelo menos, vai se abrir para vocês. Vocês vão ter esse impulso, esse amparo da espiritualidade para seguir esse caminho. Mas é preciso que isso também faça parte da decisão de vocês. É preciso que vocês também decidam fazer essa travessia, seguir esse caminho. E o Rei de Espadas reforça isso. Com a Rainha de Ouros, ele fala assim que é preciso decidir por aquilo que é bom. É preciso decidir por aquilo que é bom. É isso, é preciso decidir por aquilo que é bom. E o Imperador com o Rei de Copas diz aqui que tem um sentimento aqui, né? Tem uma... Eu vejo duas coisas aqui. Por um lado, eu vejo uma possível conexão, né? Então esse Rei de Copas com esse Imperador seriam duas pessoas diferentes e que vocês se completam, sabe? É uma pessoa com muito sentimento, uma pessoa muito mística, uma pessoa com muita sensibilidade, outra pessoa com muita firmeza, com muita estrutura, que se complementam. Mas eu também sinto, no sentido, me veio assim uma questão de que é preciso acreditar nas coisas, na estrutura das coisas, na firmeza das coisas. É preciso estar firme em relação àquilo que você acredita, àquilo que você sente, entende? Porque com esse Rei de Copas, me vem aqui a ideia de que aquilo que você acredita, aquilo que você sente, às vezes não é tão confortável. Às vezes é um pouco desafiador, no sentido de ser um pouco místico demais, um pouco espiritual demais, né? Às vezes é difícil nós acreditarmos em coisas que são mais abstratas, em coisas que são mais... que a gente não pode pegar, sabe? Que a gente não pode provar, que a gente não pode mostrar para os outros. Só que muitos dos nossos desafios internos, eles são sobre isso, né? Sobre lidar com coisas que não são tão óbvias. Então essa carta essa junção, né? O Imperador com o Rei de Copas diz que alguma coisa aqui precisa da sua confiança. Esse sentimento, essa situação boa precisa da sua confiança. Porque às vezes é difícil acreditar. Às vezes é difícil lidar com a imaterialidade dessa coisa nesse momento. Mas, né, se aproxima aí um momento de paz. Um momento de paz. E essa carta do 4 de paus, ela tá aqui junto com essa carta do 4 de espadas. O que me traz a ideia de que esse momento de imobilidade, de não conseguir fazer as coisas, tirou de vocês uma paz, que agora, com essa abertura de caminho, com essas decisões, você recupera. Você volta a estar em paz, a viver em paz, a sentir paz. É encontrar um lugar onde você consegue, né, habitar em paz. Eu tô sentindo algumas coisas aqui, mas vamos tirar mais algumas cartas para tentar esclarecer um pouco mais e aí a gente vai complementando, para tentar deixar isso mais claro.
fundo do maço, o Rei de Ouros. No fundo deste maço, o 7 de Paus. O 4 de Espadas, novamente. O 7 de Copas. O 2 de Copas. E o 10 de Ouros. Essa leitura, ela é muito curiosa, sabe? Porque eu acho que sempre que a gente tem cartas como a carta do 6 de Espadas e uma carta mais sentimental como o Rei de Copas, fica aqui uma questão duvidosa, porque essa carta do 6 de Espadas, ela é um pouco ambígua. Ao mesmo tempo que ela fala de partida, ela não ela por si só, ela não diz muito sobre a partida. Então, ela pode ser uma partida. Essa pessoa que tá, esse barqueiro aqui, ele pode ser um integrante dessa família, né? Que nós temos aqui. Então, ele pode ser quem parte junto com você, mas ele também pode ser apenas o transportador. Então, ele pode ser quem te leva. E aí, nessa situação, você, teoricamente, deixa alguém, né? Ou deixa uma situação. E aí nós temos aqui a carta do 4 de espadas, novamente, que faz muito sentido. Porque fala de dificuldade, né? Então, retoma a ideia dessa necessidade de tomar uma decisão, porque esse momento, ele pode ser um momento difícil. Porém, curiosamente, essa leitura aqui, ela não retrata para mim um momento difícil no sentido de você deixar alguém. É difícil no sentido de você ir até alguém ou ir com alguém. É difícil no sentido de que às vezes tomar uma decisão, por melhor que ela seja, pode ser um pouco desafiador ou pode ser um pouco assustador. E essa carta do Rei de Ouros com a carta do 7 de Paus confirma isso, porque ela traz aqui uma energia de uma pessoa que pode estar colocando, né, a sua ação no lugar errado. Uma pessoa que pode estar se defendendo, tentando se defender de algo que na verdade não representa um ataque, de algo que na verdade é bom, de algo que na verdade é desejado. E isso pode representar tanto você quanto uma outra pessoa que você esteja lidando. Alguém que está com dificuldade de dialogar consigo mesmo sobre aquilo que deseja, sobre aquilo que sente, sobre aquilo que quer. Essa carta do Rei de Ouros, ela fala muito sobre o valor das ações, as coisas boas e o desejo sobre essas coisas. O que eu sinto aqui é que essa pessoa que se defende tem muita dificuldade de lidar com algo que ela vê que é bom. Então essa pessoa vê, poxa vida, as ações dessa outra pessoa são tão boas, essa pessoa é boa comigo, essa pessoa é uma pessoa boa, eu desejo essa pessoa, eu quero essa pessoa, mas por algum motivo essa pessoa resiste, ou você resiste. Então essa combinação ela me fala de alguém que resiste àquilo que deseja, de alguém que tem o desafio de acalmar o seu interior, de olhar para essa outra pessoa, ou eu sinto mais uma pessoa aqui mesmo, e ver o quanto essa pessoa é boa para você. Ou essa pessoa ver o quanto você é boa para ela. Tá? Porque com essa carta do 6 de espadas, me traz a ideia de que o desafio pode ser dos dois lados.
E podem ser muitos motivos, né? Muitos motivos pelos quais essa pessoa tem dificuldade de se desarmar diante daquilo que deseja. Mas com certeza nenhum deles é um bom motivo. Muitos motivos, mas nenhum é um bom motivo. Todos eles são inseguranças. Essa carta fala muito de insegurança. Ela fala muito de você estar se defendendo, né? Daquela pessoa que se defende daquilo que às vezes nem sabe se vai acontecer, nem sabe se é uma ameaça, mas tem tanta insegurança que acaba se defendendo de tudo, sem fazer distinção entre aquilo que é bom e as demais coisas. É por isso que essa decisão é difícil. Mesmo quando os caminhos se abrem, essa decisão é difícil. E essa situação, né, essa postura dessa pessoa faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade de distinguir aquilo que é bom. Com que a pessoa ela fique nesse estado meio ilusório de não conseguir interpretar a medida correta das coisas, sabe? Parece assim que tem muitos cenários, muitas possibilidades e essa multiplicidade de situações, inclusive, veja só, né? A carta do 7 de paus, que a gente falou sobre uma carta de número 7, né? Essa insegurança e essa dificuldade de separar aquilo que é bom das demais coisas, e a carta do 7 de copas, falando dessa confusão de sentimentos, de uma pessoa que está sentindo muita coisa ao mesmo tempo e que acaba tendo essa dificuldade de distinguir as coisas, de distinguir aquilo que realmente é bom, que é o sentimento de vocês, ou que é o sentimento dessa pessoa em relação a vocês. Mas é um momento em que a espiritualidade vai abrir caminhos para que uma decisão seja tomada, para que uma clareza mental, para que uma inteligência, uma sagacidade venha para a vida de vocês, né? E vocês possam ver as coisas com mais clareza. Porque agora não ficou dúvida, né, de que a gente fala de um sentimento aqui. Lembra que eu falei que esse imperador com esse rei de copas poderiam ser duas pessoas? E para confirmar isso, nós temos o 2 de copas aqui no meio, essa carta linda, com essas duas pessoas, né, que juntas parecem levantar essas copas para o ar. Parece que parece que essas copas caem, né? Estão caindo nas mãos, em direção às mãos deles, junto com as estrelas, talvez esses pontos representem as estrelas, não sei. Na minha visão parecem as estrelas e as copas caindo junto com as estrelas. Mas é linda. Então, essa abertura de caminho é para que um sentimento seja reconhecido, seja visto como de maneira tão boa, de maneira tão feliz, de maneira tão verdadeira quanto ele é. Você e essa pessoa se complementam. Um de vocês é mais firme, mais objetivo na realização das coisas. O outro de vocês traz essa energia de calma aí, vamos sentir um pouco, vamos nos conectar com as coisas subjetivas, com as coisas espirituais. Vocês se completam. E essa união aqui, ela traz paz para a vida de vocês. Ela traz paz. Ela traz uma paz sobre essa situação que angustiava vocês, e ela traz prosperidade.
Existe essa energia de que vocês vão prosperar juntos aqui. Essa carta do 10 de ouros, ela não fala só de questões materiais, ela fala também da prosperidade familiar, da prosperidade da prosperidade que a gente pode viver tanto interior quanto exterior, sabe? Fala desse equilíbrio de que nós precisamos de coisas materiais, precisamos, mas também precisamos de coisas espirituais. Nós precisamos de recursos, mas também precisamos de amor. Entende? Então, tem aqui uma prosperidade e uma paz. Juntas, ela me reforça essa sensação de vocês em uma vida tranquila, em um lugar tranquilo. Você e essa pessoa. Em uma vida tranquila, em um lugar tranquilo. Onde vocês voltam a ter a alegria de viver, de receber as pessoas, de vivenciar as coisas leves, as coisas que trazem paz para vocês. Sem dúvida, você e essa pessoa precisam seguir um caminho, né? Seguir junto um caminho onde vocês deixam para trás muitas dificuldades, muitas inseguranças, tem uma coisa pesada nesse lugar que vocês estão deixando, ou nessa situação que vocês estão deixando, que você e essa pessoa estão deixando. Parece, essa situação, ela pode ser um momento de vida, tá? Não precisa ser um lugar ou uma situação causada por um conjunto de pessoas. Pode ser uma maneira como vocês estavam vivendo. Vocês estavam vivendo de uma maneira muito pesada, que parece que vocês estavam acamados com esse peso sobre o corpo. E aí vocês estão deixando essa forma pesada de viver. Entende? Vocês estão deixando essa vida pesada para viver uma vida leve, em paz, na união de vocês. Essa é a leitura. Eu espero que ela tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.